Mais um Holy Connection e você é convidado para sentar nessa mesa muito especial. Essa vez, essa mesa, eu trago uma pessoa que faz, como eu vou dizer para vocês, faz a diferença por onde passa. Conheço faz muitos anos e todos os lugares. Eu aprendi desde muito menina que você deve deixar o lugar mais bonito depois que você passa. Não importa como você encontrou o lugar. E essa pessoa que eu trouxe para conversar aqui é a mais pura essência disso. Aonde ele passa, ele transforma. Porque o belo e a ordem são fundamentais. E por isso eu trago para essa mesa. E para você conhecer, para quem ainda não conhece, Júnior Aoki. Ai, que prazer estar aqui com você, tia. Muito feliz. Olha, pra mim, eu fico olhando esses seus olhinhos puxados, que você tem uma... Aoki é de Japão, né? É japonês. Significa árvore azul. Ah! Árvore azul? Árvore azul. E qual é a sua geração pra trás? Quantos são? Um avô 100% japonês. Um pai mestiço e eu, Nisei, Sansei, não sei, né? E você... é por parte de pai? Por parte de pai. E você foi pro Japão agora em julho? Do ano passado? Não, passar o Réveillon. Ah, me conta disso! Vamos começar logo no... Não, primeiro, já que a gente tá começando, eu queria te falar que eu tô muito feliz de estar aqui. Eu chamo, pra quem não sabe, eu chamo a Ana Beatriz de tia porque ela é mãe de uma das minhas melhores amigas. Uma conexão realmente muito especial que foi feita na faculdade e que eu tive o privilégio de entrar na família e de carinhosamente poder chamá-los de tio e tia. E ele, além de ser nosso sobrinho querido, tinha dias que ele entrou na faculdade, eles estão juntos desde 2016? Não, 2014. 2010. A FAP, a gente entrou na FAP em É 2010. verdade! 2014 vocês se formaram? São 16 anos juntos. Ju, você é da família, da eternidade com esses meninos. E eu falo assim, ai meu Deus do céu, tinha épocas que eu achava ele só leva minha filha pra balar. Mas eu amo e entendo que esse é o caminho que foi necessário ser traçado. E hoje eu vejo assim, a gente tava conversando aqui antes de começar, que maturidade, né? Eu tava presente no dia que o Júnior e a Ana Tereza apresentaram o TCC na FAP. Do que foi seu TCC? Foram 20 anos, por mais 20 anos com história de sucesso. O que a gente fez foi trabalhar para uma ONG, a Casa do Zezinho, e garantir que aquela ONG, que aquele ano fazia 20 anos de vida, teria mais 20 anos. Então o que a gente fez foi construir um plano de comunicação para que essa ONG continuasse angariando fundos, aumentando o número de crianças. Eles cuidavam de 1.500 crianças em situação de vulnerabilidade social. Então a gente fez um trabalho muito, muito bonito. Eu e a Ana, a gente não tava no mesmo grupo, mas os nossos dois trabalhos foram pro mesmo setor, que foi o terceiro setor, olhando pra ONG. E nós dois ganhamos os prêmios. Eu me lembro que no final, aquela senhora que era uma veterana, que olhou pra trás e falou assim, contrate-os! E vocês têm uma história de sucesso, né? A Ana Tereza fez sobre o Alana, que foi maravilhoso também. Foi maravilhoso, também ganhou o prêmio. Vocês dois, foi assim, e vocês vêm caminhando juntos, construindo a vida, subindo um degrau após o outro, né? Hoje eu escolhi um brinco muito especial. Da onde que é esse brinco? Quando você fala que a gente vem construindo juntos uma jornada, é porque mesmo distantes fisicamente, o que a gente fez foi, acho que avançando nas nossas vidas, né? Eu tracei uma jornada inteira profissional olhando pra carreira dentro do ambiente corporativo. Era o que você queria? Era o que me foi ensinado a fazer. Eu sei. Né? Então, fiz a FAP, fiz GV, fiz ESPM, estudei os idiomas, trabalhei, fiz tudo que deveria ser feito pelo livro que a gente segue da vida, das regras, daquilo que precisa ser feito. E eu acho que a Ana Tereza também, dentro do universo dela. Quando a gente decidiu empreender e a gente arriscou juntos, a gente criou essa empresa de acessórios. Gente, eu pus em especial pra ele hoje. O que a gente fazia era uma curadoria, então era trazer esse olhar, esse cuidado. A gente reembalava esses produtos que eram comprados por um valor, reembalados, vendidos por outro, pro meio que a gente vivia ali. Mas era um side business, né? Porque você tinha o seu trabalho, ela tinha o dela, e esse era um empreendedorismo de vocês. Claro, porque eu acho que os nossos trabalhos eram um lastro que a gente precisava naquele momento de vida, financeiramente, profissionalmente, para ser estabelecido, mas
essa energia empreendedora que pulsava dentro de nós dois tava ali, se manifestando através dessa empresa que a gente decidiu fazer Como chama? juntas. Chamava, né? Chamava Deju, é Theju. T de Tereza, Ana Tereza, e Ju de Júnior. E sempre o teu olhar muito refinado, muito sofisticado, muito elaborado, de uma elegância, né, Júnior? Uma elegância que você carrega. E a gente começou a falar, e eu atropelei com outros assuntos, sobre o Japão. Essa sua terceira, você seria a terceira geração? Terceira. Então, é uma história de imigrantes, né? De migração. De uma fugida, né? Me De conta. guerra. Assim, inclusive é uma vontade minha muito forte, algo que pulsa dentro de mim, que é reconstruir essa história ancestral. Que eu acho que o que a gente é hoje diz muito sobre todas essas pessoas que vieram antes de mim. Mesmo que seja um detalhe da minha personalidade, a coloração de um dos fios do meu cabelo, a minha forma de postura, de agir. Então acho que o resgate disso eu acho que é muito enriquecedor pra gente, como forma de valorizar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente é hoje. Raiz, né? Que você, na verdade, você pode mudar. Isso tá entranhado em você. Ou você pode transformar. Quer ver um exemplo? Isso é um tema do meu livro, você sabe? Não. Esse... Eu recebi o livro, mas não li, confesso. Não, tudo bem. Mas você vai ler no tempo oportuno e eu falo sobre cura geracional. E é exatamente isso. Quando você vai no médico, por exemplo, te perguntam, tem alguém que teve diabetes, que tem. Eles te perguntam o seu quadro, mas aí a epigenética vem e fala, você pode mudar isso. Você pode transformar. Geracionalmente, você pode ficar com o melhor que a sua geração, 4, 5 gerações para trás. E você pode transformar. E a partir de você, 1000 gerações são mudadas. É claro, e pra mim foi muito mais no sentido. Eu vi um filme super impactante, né? E a história do filme era basicamente de uma mãe. E ali, quando ela via a filha dela nascer, ela falava: acaba com a gente. Acaba aqui. Todo o trauma que ela vinha carregando de uma geração. Que filme é esse? It End With Us. Eu não sei como foi traduzido, mas é It End With Us. Mas a questão toda era olhar pra trás, porque naquela situação específica eles estavam olhando o trauma, o que é ruim. E, obviamente, o processo de aprendizado para poder transmutar e seguir um futuro sem essa dor. Mas pra mim era olhar pra trás e tentar ser grato por muita coisa, porque tem muita coisa que eu não consigo explicar de mim. E que eu falo, meu Deus, Da onde veio isso? vem? E vem de algum lugar, é claro que vem. Vem no DNA, vem espiritualmente, vem de algum lugar. Claro. Então, é esse resgate um pouco. Ir pro Japão também foi uma ida muito repentina. Não foi uma viagem planejada. Foi uma viagem de oportunidade. Ah, o Japão te chamou. O Japão me chamou. Um grande amigo meu terminou um relacionamento e ele ia acompanhado. E durante essa viagem, por causa desse término, ele não pôde ir acompanhado e ele me chamou. A viagem toda organizada. E ir pra lá, no Réveillon, que com certeza talvez não seja a data que você vai escolher pra ir pro Japão, pra mim foi muito especial. Porque o japonês, ele tem uma cultura muito silenciosa, muito respeitosa. Então, pra mim, foi realmente uma girada, uma mudança, uma transformação de um momento. O Réveillon, ele é festivo. Você bebe, você celebra, você vai a festas. É pra fora, né? É pra fora. Japão E não. aquele momento era um convite pra olhar pra dentro. Uau. Olhar pra dentro de uma forma generosa, porque o Japão tem 2 religiões principais: o budismo E o e o shintoísmo. E cada uma delas tem uma perspectiva. Uma celebra a vida pós a morte e uma celebra a vida antes da morte. Posso estar falando alguma coisa errada? Mas eram templos e lugar. Porque basicamente a minha viagem foi 50% visitar templos. E templos que estão lá há 2000 anos. Né? Você lembra a chama do amor eterno, o templo da chama do amor eterno? Permanece. Eu fui até. Não, é que pegou fogo, né? Pegou fogo. Mas ela tava há anos e anos e anos. Há 3000 anos lá queimando a chama. Você foi quieto. Do amor tá difícil te arranjar um. Calma, calma. Mas eu acho que estar ali conectado, eu me emocionei o tempo inteiro no Japão.
O tempo inteiro, em lugares que eu senti que eu pisei ali antes. Você sabe que meu pai, eu fiz como chama? Eu fui pra Inglaterra estudar, fiquei por um tempo lá. E quando eu voltei, meu pai falou assim: agora você conheceu o velho mundo, agora eu vou te levar pra conhecer a terra do sol nascente. Totalmente, 1980. Que se a gente ia no aeroporto, tinham pouquíssimas pessoas. Ir pro Japão era tipo, vai pra lua, né? Em 1980 não era assim, tipo. E eu fiquei muito impactada, Júnior, lá. Porque é uma cultura totalmente diferente da nossa. Você imagina hoje, com a tecnologia, a leitura cultural que cada povo faz da tecnologia. Então, você pode usar ela pro bem e você pode usar ela pro mal. E a forma como eles estruturaram a cidade e a vida, eu achei tudo tão especial, tão respeitoso. O Japão pra mim foi assim uma mudança de mindset, um lugar que eu Foi. voltaria com a minha mãe, voltaria com o meu pai, voltaria com os meus irmãos, voltaria namorando, voltaria em várias situações porque eu acho que ele renova, é um colírio, sabe? Ele te ajuda a trocar um pedaço da roupa que você usa na sua alma, assim, sabe? Porque te ensina o tempo inteiro. E você começou com essa história então, assim, você tava com esse olhar de empreendedor não, de carreira, né? E como que você foi? Porque teve uma japonesa aqui, uma cultura japonesa, a gente pode falar assim, pra você entrar nesse universo da ordem. Como é que foi isso? Eu acho que eu não vou nem por esse lado, tia. Eu acho que sim, existe uma cultura oriental da organização setorizada, de uma metodologia muito clara, muito assim, estrita para que as coisas se acomodem, principalmente, acho que culturalmente, porque eles não têm espaço, então você precisa dessa organização espacial bem estruturada, mas eu acho que tem a ver quando a gente olha para dentro de casa mesmo. Eu não tô falando que os meus pais eram as pessoas mais organizadas do mundo, mas existia ali um cuidado em cozinhar, em receber, em fazer. E eu só fui aprimorando isso com gosto, com vivência. E aplicar isso na minha vida. Eu fui morar sozinho muito jovem, aos 17 anos. E eu lembro que a Ana Tereza, você foi a primeira pessoa da turma dela que tinha uma casa. E que você já era chiquérrimo pra servir, e ela vinha assim, fascinada. Não, mas peraí, vocês imaginam na faculdade, com 17 anos de idade, alguém ter uma casa e não morar com os pais? Era muito legal, era muito legal. Então, eu recebia muita gente na minha casa. E receber, como sempre fez parte da minha família e da minha vida, foi só uma extensão. Obviamente, adequando e ajustando os budgets, né? Porque, enfim, eu era estudante, tava ali na minha busca e na minha jornada mesmo. Mas eu sempre fiz com muito carinho. E eu acho que esse carinho dava pra essas pessoas a percepção de sofisticação, mas na verdade era acolhida, era uma acolhida. Era uma acolhida. Não, mas o mais legal é isso, porque existe as pessoas que pretend to be, que estão engessadas, que ainda aquilo não é Natural. porque o natural de receber é como você acolhe. Não A tem elegância a ver, é não tem a ver essa. sobre o que você tá servindo, né? Tem a ver Não. com a forma como essa pessoa, com a forma como você abre a porta. Mas eu acho que muito do que eu faço hoje como trabalho vem, assim, de um acúmulo, era uma caixinha. A caixinha do receber, a caixinha do cuidar da casa, a caixinha do cuidar das pessoas que a gente ama. Existem várias formas de amor, né? Como que a minha mãe demonstra a forma de amar dela? Uma delas, com certeza, é montando uma mesa e servindo uma comida gostosa. Que ela tão empenhadamente se dedica a preparar. E a hora que a gente vai percebendo nessa leitura, né, da vida que a gente vive, a forma de demonstração de amor, você vai também abraçando aquilo que você se identifica e rejeitando aquilo que você não se identifica. Então, isso pra mim sempre foi uma identificação. Então, os meus amigos iam na minha casa, tinha uma comidinha gostosa, tinha uma forma simpática de recebê-los, tinha uma maneira agradável de preparar o banheiro, pra quando eles fossem ao banheiro ter todos os amenities necessários, porque pra mim isso era importante. E isso é uma forma de amor. Com certeza. E eu quero te dizer que eu tenho acompanhado, eu tenho esse olhar que presta atenção, e eu vi que o que a Ana Tereza aprendeu das suas mesas, ela ensinou para Maria Clara, e aí eu vi em outros lugares a sua mesa sendo replicada. E isso é de um ensino tão lindo. Ah, isso é moda? Isso é um conceito? Não, isso é amor. Calma, mas eu acho importante a gente estar falando do que eu faço,
Só traçar, só colocar que nessa jornada. Olha ele pondo ordem no. Adoro. Não, vai. eu tô pensando na linha de Raciocínio. de raciocínio das pessoas que estão assistindo, né? Obrigada. Que pra quem não me conhece, às vezes fica difícil entender. Só pra construir essa lógica, assim como a Ana Tereza, a filha da tia, a gente fez essa jornada e essa transição de carreira e empreendeu. A forma de empreender. O meu caminho de empreendedorismo tá ligado a tudo isso que a tia foi trazendo, né? Essa forma de receber, a cultura oriental, enfim, a tudo isso que a gente foi compondo dentro dessa caixinha. E que eu encontrei ali numa forma, e fazendo algo que eu amo fazer, uma forma de ganhar dinheiro. Né? Então, o que eu faço hoje, eu tenho uma empresa de organização profissional. E daí, essa empresa de organização profissional, ela se distribui em várias outras pequenas empresas, mas sempre dentro da casa do cliente. O que a gente faz é ajudar o nosso cliente a ganhar tempo. Então, eu organizo a casa, eu treino o funcionário, eu faço todas as compras da casa, pensando em enxoval. Ai, eu adorei a gramatura da toalha. Eu falei, nossa! É, desse nível de profundidade A que a gente vai. gramatura da toalha. Ajuda o nosso cliente a receber em casa. Então, a hora que a gente olha o ecossistema completo, ele diz respeito a como você vive o seu espaço e a como você cuida das pessoas que estão dentro dele. Desde funcionária, desde parentes, desde as pessoas que moram ali. Enfim, é tudo super pensado para que esse seu ecossistema realmente funcione. E funcione de uma maneira prática, lógica e que te traga, inclusive, um saving de recursos, né? Porque a hora que você planeja, nada é impulso, tudo é planejado e pensado. Então, dentro dessa lógica do que é que a gente faz, entra essa questão da mesa posta, de cuidar de tudo. Então, é um pouco disso que a gente estava falando. E eu tive o privilégio de receber todo esse tratamento. E foi muito desafiador, sabe? A gente fez por amor, vou te dizer agora aqui publicamente, porque quando a Ana Tereza propôs, a Ana Tereza tem uma agência de comunicação, a Aro, que faz a comunicação da sua empresa, né? Faz a comunicação da minha empresa. Maravilhosa. Excepcional, ela é excepcional na maneira de transformar ideias. Não, ela dá forma, né? É. Ela estabelece, não, eu vejo, eu fico extasiada. Mas sabe que na faculdade a gente aprendeu uma coisa muito importante. Transformar é mudar a forma. Mudar a forma de ver, de pensar, mas principalmente de agir. O que a Ana faz ali comigo é pegar a minha ideia e transformar em vídeo, em conteúdo. Como que eu levo essa essência e essa pulsão que vibra dentro de mim para as pessoas que estão do outro lado da tela? Enquanto eu tô dobrando roupa, enquanto eu tô treinando a funcionária, enquanto eu tô fazendo compra. Então é trazer esse olhar dela, é trazer essa técnica dela de transformação para que o meu negócio seja maximizado e divulgado e mostrado para as pessoas. Não, isso é tão talentoso, porque pensa, ele que dá forma a tudo, tem a melhor amiga que dá forma visual e a essência dele. Isso é muito legal. Isso é muito legal porque vocês precisavam ter horas de tempo para desenvolver isso. E quando a Ana Tereza me propôs, falou assim, olha, a gente tem um projeto com o Júnior e a gente quer uma casa para transformar em 7 dias. Aí, a nossa casa, o Reinaldo sempre diz assim, a gente tem uma bagunça organizada. E eu venho de um processo de aprender a ser dona de casa há muitos anos. E aprender a ser dona de casa não é ser a dona de casa que a minha mãe foi, que a minha avó foi. É como funciona pra mim. Qual é a minha cultura agora? Um casamento se junta a cultura de um, a cultura de outro, e vocês fazem uma nova. Uma nova. Só que isso, ao longo dos anos, tudo acontecendo, nunca ficou muito claro. E aí eles vieram. E eu queria dizer assim, deixar registrado mesmo. Foi tão respeitoso. Porque pensa, abriu todas as gavetas, foi no quartinho da bagunça que você não quer que ninguém veja. E tinha 7 dias para aquilo ficar pronto. Que na verdade nós fizemos em 3. E aquilo mexeu com a minha estrutura interna de uma ordem que você não faz noção. Porque, na verdade, precisa de alguém externo. É como você vai fazer terapia. Você fala, e o cara não vai te dizer o que você vai fazer, mas escutou o que você falou, mas deixa eu te dizer o que você disse. E aí, quando eu comecei a observar a maneira como você trabalhava com a sua equipe, silenciosíssima.
era uma liderança, tinha humor, tinha alegria, mas não era invasiva. Eu fiquei pensando assim, eu tinha medo até, vou te falar. Como outras pessoas que não conhecem o que é eu falei assim, não, eu não quero que saia o meu jeito e que venha o jeito dele. Só que você fez uma coisa tão excepcional, você pegou o que você descreveu que a Ana Teresa faz. Você viu a nossa essência e falou assim, o melhor pra vocês funciona assim. Como funciona isso na sua estrutura? Porque são clientes totalmente diferentes, né? Total. Eu acho que é importante também trazer que o que a gente fez aqui foi. Eu tinha, dentro do nosso processo de organização. Era legal a gente mostrar, né? Tem aí? Tem como a gente mostrar aí? Dentro do nosso processo de organização, o meu desafio é levar para as pessoas o que a gente faz de forma ilustrativa. E eu pedi para que a gente fizesse isso. E eu precisava de alguém, de uma casa que fosse especial. Porque é muita energia, é muita dedicação para que tudo aquilo aconteça. Meu Deus, eu São muitos imagino. recursos que a gente mobiliza para fazer isso acontecer. E fazer na sua casa, para mim, uma foi especial porque porque eu gosto muito da família de vocês. E outra porque eu entendi que você ia engajar demais com a gente. Eu falei assim, vai ser um sucesso porque a tia vai colocar toda a energia dela e vibração para o negócio dar certo. Porque você pensa só, quando um cliente me chama para fazer acontecer e ele paga o custo de um trabalho como esse, existe ali uma abertura do tipo assim, vamos colocar recursos para isso acontecer. Então as coisas acontecem, porque você tá aberto a fazer isso acontecer. Agora, quando você entra na casa de alguém, assim, oi, posso? Oi, tudo bom? Dá licença? Posso mexer na sua casa inteira? Ué, pera, mas pra quê, né? Abrir as gavetas, eu acho que tem um significado tão grande, que é mexer no que tá escondido, no que tá Sim, armazenado sim. ali. O nosso processo, ele é todo baseado numa metodologia. Na nossa metodologia, metodologia Que casa. você criou. A O gente- que é metodologia casa? a gente- Conta aqui pra esse... Olha na câmera e conta pra esse povo. A nossa metodologia de trabalho, ela basicamente tem 2 pilares. Um deles é técnica, que daí são umas pessoas que estão dentro do meu time que fazem isso há muitos anos. A Behouse é uma empresa relativamente jovem, a gente tem há 4 anos no mercado. Só. 4 anos no mercado. Com essa excelência. Um volume de cases, associação com várias marcas legais, patrocínio, embaixador de marca, linhas de produtos autorais. Muita coisa muito legal aconteceu nesses 4 anos. Mas eu precisava da técnica, e essa técnica toma tempo. Toma tempo para ser aperfeiçoada. Então, um dos nossos pilares é a técnica. E o meu time inteiro me suporta em relação à técnica. E o segundo pilar é a alma. É a gente conseguir olhar com muita sensibilidade para dentro daquela casa e entender o que efetivamente vai funcionar para que o ecossistema funcione. Então, isso a gente criou um método, um passo a passo, para que os nossos clientes se sintam confortáveis com todo esse processo. E como é que a pessoa te acessa nisso? Eu quero... Primeiro, deixa eu ser bem clara. Eu nem sabia qual era o ecossistema da minha casa. Então, conforme eu fui vendo vocês fazendo, eu falei... Eu nunca pensei. A gente não tem essa consciência. E a gente está num momento no Brasil de tanta adoecimento da sanidade mental que você organizar. Você diz assim pra mim, olha, cada coisa tem sua casinha. É tão natural pra você falar isso, mas pra mim foi toim, toim, toim. Cada coisa tem sua casinha? Não, mas para te explicar de forma muito prática, um ecossistema saudável é a gente mapear quem são as pessoas que vivem nessa casa. Sou eu, meu marido, meu filho e uma diarista. Qual que é o peso da tomada de decisão dessa casa? Marido, esposa, o filho em segundo plano e a diarista. Se é uma funcionária que tá há 300 anos na casa, Ela foi embora, sabia? talvez ela tenha o mesmo... 8 anos na minha casa. Sorry. 8 anos na minha casa. Ela mandou uma mensagem. Ela nem voltou. Não acredito. Não tinha te contado isso, né? Ela nem voltou. E sabe o que aconteceu? Um processo bem interessante que eu falei assim, ninguém vai saber dobrar essa roupa assim. Aí eu passei a cuidar da roupa da minha casa. Tudo bem que eu preciso de alguém que faça isso, porque demanda muito tempo. Mas eu quero que tenha aquela... No closet que fique as cuecas do mesmo jeito. E isso me deu como se fosse um tratamento de volta pra casa. A hora que a gente mapeia quem são as pessoas importantes dessa casa, quem são as pessoas importantes da casa, depois o que é importante pra elas.
O que que é importante pra Ana Beatriz? O que que é importante pro Reinaldo? O que que é importante pro Miguel? Qual que é a rotina de cada um? Se eu tomo suplementos, vitaminas e tomo 1.000 remédios de manhã, não faz sentido a minha caixa de remédios estar no quarto. Se eu tomo durante o café da manhã. Ou se eu tomo ao acordar, faz sentido que elas estejam lá. E não na cozinha, ou no banheiro, ou numa Eu lembro despensa. que você me perguntou assim: por que que na segunda gaveta do seu banheiro tem as suas bijuterias? E eu falei, nunca nem pensei, eu só coloquei aí. Porque se você se organiza, se arruma na frente do espelho do banheiro, até faz sentido. Agora, se você se arruma dentro do closet, por que que elas estão lá? E coisas tão básicas, né, Júnior, que na verdade isso é um espelho para a pessoa. E eu não tô falando que eu tenha sido. Foi engraçado que em alguns vídeos eu vi um comentário de uma mulher: nossa, ela é tão bagunceira, não, isso nunca vai durar. Ela nem sabe a luta que cada pessoa tenta para se ordenar e organizar internamente. Eu acho que quando a gente fala do processo de organização, a gente, obviamente, nesse nível de profundidade, o que a gente tá falando é uma mudança de mindset interno. É você. Porque o ambiente que você vive, com certeza absolutamente. O ambiente que você vive, com certeza absoluta, é um reflexo de como você se percebe por dentro. Se a sua casa é desorganizada, muito provavelmente a sua cabeça também segue uma desordem. Organizar o seu espaço, o espaço que você vive, o espaço que você tem para descansar, para se recuperar, para se reconectar, é tão importante quanto a forma como você organiza o seu pensamento interno. E isso é tão sério que você está falando, porque existe a resistência do novo. Porque quando a gente teve essa mudança tão grande, e a gente tinha 1.000 livros de arte, o Reinaldo sabia se organizar onde é que estava cada livro, mas perdia muito tempo procurando. E ele resistiu. E ainda hoje ele fica lá, e aí ele guarda o livro da letra P no letra D. Eu falei, não, amor, agora vamos guardar, eu tiro aqui, eu te ajudo. E isso nos trouxe muitas conversas profundas. Eu não sei como que é com seus outros clientes, mas isso rendeu conversa na terapia de casal que a gente faz. A resistência, ela faz parte de qualquer processo de mudança. Qualquer processo de mudança, principalmente se a tomada da decisão de mudar não partiu de você. Partiu de uma oportunidade que bateu na sua porta. Então, não foi você que foi atrás de mim para que eu pudesse mexer na sua casa. Fui eu que bati na porta da sua casa para que eu pudesse mexer nela. Então, obviamente vai ter resistência. Mas ele vai mexer aqui? Mas por que que ele vai mudar meu livro de lugar? Eu sei onde tá tudo. Será que sabe mesmo? Quando a gente encara esse tipo de desafio, o que a gente faz de forma muito generosa e cuidadosa é garantir que você tá entendendo aonde eu quero chegar. Então, eu não tô organizando pra você. Mas se qualquer outra pessoa desse núcleo que é relevante para que a casa funcione precisar de um livro, precisar do livro da Tarsila do Amaral, ela vai conseguir encontrar sozinha? Não. Muito provavelmente não, porque a bagunça organizada é sua. Mas e das outras pessoas que são importantes para esse ambiente? Então, a gente faz isso para pensar no todo. Isso é muito sério. Isso é onde que, assim, se de tudo que a gente está falando, a gente puder ter a essência do que você disse agora, porque normalmente se ordena conforme a tua lógica. Mas não é a sua lógica. É a lógica do todo. Até se a sua lógica, tia, fizer sentido e assim, tiver uma construção racional por trás, os outros também podem aprender a mexer nela. Agora, se ela é fotográfica, sensitiva, memorial, talvez ela não funcione. Como que a gente setorizou os livros da tia? Por ordem alfabética. O que parece muito óbvio, mas espera. Ordem alfabética por nome de artista ou por nome de livro? Que pode ser a biografia da Tarsila do Amaral, mas às vezes tem um outro nome. Chama A História do Abapuru, Vida da Tarsila do Amaral. Poderia ser isso, mas ele não ia lembrar pelo nome do título. O que a gente fez foi categorizar por ordem alfabética com o nome do autor. Ficou muito mais fácil de achar. Ficou. Mas, na verdade, eu vou te dizer uma coisa. Que eu queria até te perguntar como você faz isso com seus outros clientes. Tem manutenção? Dali 3 meses as pessoas voltam? Até pra ver, olha, onde eu errei, onde que eu podia... Porque uma coisa foi fundamental, foi tirar o excesso da minha casa. Minha casa tinha muita coisa desnecessária. Então, mas você entende que não cabe a mim, Júnior, na minha posição de organizador, dizer o que é excesso na sua vida. O que eu fiz foi encontrar
as casinhas e os lugares daquilo que você tem. Então, a hora que eu falo, todos os seus livros têm que caber neste espaço, e tem o dobro de livro do que o espaço comporta, você fala, opa, temos livros em excesso. Dos livros que a gente tem aqui, temos livros, biografias e temos catálogos. Catálogos de arte fazem sentido estar junto com os livros? Talvez não. Então, se a gente retira todos os catálogos, os livros ficam acomodados no espaço que a gente tem. Não foi uma decisão do Júnior, foi uma decisão de vocês. Nossa, mas você foi. Isso que eu queria dizer, que você foi muito. Primeiro, que eu nem sabia que existia esse serviço. Deixa eu te falar bem sincera. Eu achava assim, eu via alguma forma e falava, nossa, só que é fundamental, Júnior, porque isso mexe não só no externo, mexe profundamente internamente. Você tem noção do que uma ordem. E aí a gente vai lá para Gênesis 1, a criação tem ordem. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, fez isso, fez aquilo. E a gente foi sendo misturado, ficando tudo caótico. E a gente exausto, cheio de informação na cabeça. Eu me lembro que uma coisa bem básica, né? A Ana Teresa falou, eu posso lavar louça, mas eu deixo a pia organizada. É básico. Pires com pires, talher com talher. E Copo com copo. Copo com copo, setorizar. E isso foi uma coisa que não era natural pra mim. E você viu como muda a casa? Não muda? Não é outra casa? É outra casa. As suas correspondências podem estar todas bagunçadas, mas se estiverem todas na mesma gaveta, fica muito mais fácil de você pensar em visitá-las. Então, assim, recebi uma carta. Antes tinha na cozinha, na copa, na lavanderia, no quarto, no escritório. Hoje estão todos num lugar só. E eu gostei muito de uma coisa que você nos ensinou no processo. Você dizia assim, a sala é um local comum. E eu pensei, porque eu vim de uma casa que, primeiro, crianças não ficavam com adultos nunca. Então tinha a sala de TV, tinha o salão de festas que ficavam assim, era no fundo das casas, que era tipo um edículo onde eu recebia os amigos, os adolescentes. E na sala de estar era para as visitas. E aí eu, num momento de rebeldia, eu falei, na minha casa, na sala de estar, pode tudo. Nem tudo pode. Então as crianças cresceram, a Ana Teresa, a Maria Clara, o Miguel, brincando na mesa de centro da casa. Aí você falou, olha, o processo, todo mundo tá de acordo com essa brincadeira? Tem limite? Até que horas? E você montou um estúdio, um ateliê pro Miguel. E que ele teve dificuldade de ir pro estúdio dele. Porque ele queria ficar, sabe, tipo gatinho, já conheço, ou cavalo de aluguel que você pega e ele quer voltar pra baia. Hábito, né? Hábito. E construção de hábito, isso que eu quero te perguntar. Com seus clientes, como é a construção de novos hábitos? Como que a Bee House e você e a sua equipe auxiliam nessa construção? 90% dos nossos projetos, eles acontecem em casas novas. Os meus clientes, eles estão mudando para uma casa nova. Então, eu acho que a percepção do valor do trabalho, ela tá muito mais, vou começar do zero, como eu faço? E é aqui que eu entro. Então, nesse processo de entrar na casa nova, a gente desenha tudo do zero. Obviamente, então, para responder a sua pergunta, faz mais sentido eu falar das casas que não começam do zero. Das casas que já estão lá, com as suas rotinas, com os seus armários, com as suas gavetas bagunçadas, onde você sabe onde vai cada item ali. Então, para essas casas, sim, existe uma resistência maior. Por quê? Porque a dona da casa já está acostumada que na terceira prateleira está a minha caixa de remédios. E, na verdade, a gente mudou para a copa ao lado da mesa do café da manhã, onde você toma os remédios todos os dias de manhã. Fazer essa transformação só vai acontecer se a pessoa estiver aberta para que isso aconteça. A minha maior resistência até hoje são os funcionários. Por isso que a mulher foi embora. Não tá no dono da casa. Por quê? Como que é? Tá nos funcionários. Porque a tomada de decisão de chamar alguém pra fazer isso partiu do dono da casa. A funcionária vai seguir fazendo o trabalho dela. Então, parte do meu trabalho é encantar a funcionária. Mostrando pra ela que é uma mudança de mindset, que isso vai ajudá-la pessoalmente, nos outros trabalhos que ela tenha. É uma profissionalização. Se ela é uma funcionária fixa dessa casa, é um processo de polidez. A gente tá, tipo, lindo. A enxergar a sua Elas rotina... aceitam? 80%.
Porque tem esse encantamento dessa elegância de você. Mas a gente, dentro do nosso processo de anamnese, que é o processo de entender a casa e a gestão da casa, a gente cria as personas dessa casa. Então o Júnior é expansivo, ele é solar, ele é emocionado. O companheiro do Júnior eventualmente é mais racional, mais numérico. A funcionária do Júnior é muito fechada. Como que a gente vai lidar com cada uma dessas pessoas na hora de tomar as decisões? Essa funcionária, talvez a gente precise mostrar que ela vai ganhar tempo. Se você fizer assim, você vai ganhar tempo, você vai poder sair mais cedo. Ou você vai ter menos trabalho a médio prazo. Eu vou fazer tudo pra você na minha entrega. Depois é só manter, aí é mais tranquilo. Ou seja, é encantar as pessoas com aquilo que é valor pra cada uma delas. Às vezes é ganhar tempo, às vezes é ter uma mesa mais bonita, às vezes é terminar o trabalho mais rápido. Você sabe que é tão legal você falar isso, porque no livro Luz, Câmaras e Bacias, eu tenho um, um bloco e uma cena que o livro está dividido em 5 blocos, como se fosse um programa com 7 blocos e 5 cenas. E uma cena é como que aconteceu na época do Brasil, que deixou de ser não tem mais escravos, e como que essas mulheres arrumaram seus primeiros trabalhos e foram ser domésticas. E como é que era esse processo? E como é que é essa relação de uma pessoa que tá na sua casa, dobrando os seus lençóis? É muito íntimo, né? Como é que trata isso? Não, tia, acho que se a gente mergulhar nesse assunto, ele é um assunto muito profundo. E a gente tá resgatando o Brasil Colônia. Gilberto Freire, Casa Grande Senzala. A gente vai falar de muita coisa. Exatamente, eu cito exatamente esse livro e esse homem, dizendo que assim, como é que uma mulher pode tratar uma outra mulher de uma maneira, como é que é essa relação, sabe? O que a gente vai fazer aqui é esse resgate de que essa pessoa é quase parte da família, mas não é. Tá numa posição de ser amada e ser respeitada e cuidada por todas as pessoas da casa, mas não está. Né? Então existe ali uma confusão grande nesse processo todo. Como que a gente trata essa pessoa com o mesmo carinho, com o mesmo respeito e com a mesma autoridade? Porque essa pessoa, no final das contas, é quem decide se vai ser um macarrão do tipo A ou um macarrão do tipo B. É o que decide qual é o tipo de produto que vai entrar nessa casa. Às vezes, o tipo de propaganda publicitária tem que estar muito mais focado nessas pessoas que tomam a decisão dentro da casa do que efetivamente nas pessoas que estão contratando elas. Porque quem sabe qual é o sabão, o alvejante, o amaciante, o desinfetante que é utilizado dentro da própria casa? Muita gente sabe, óbvio, não é isso que eu tô falando. Não, mas pra esse tipo de serviço, pra esse tipo de lar, às vezes essa pessoa é quem toma a decisão. Olhar pra ela e cuidar dela, então é entender o que você precisa, o que você sente falta, o que te dá mais trabalho, o que te dá menos trabalho. Fazer as dobras como a gente faz, pra quem não sabe, a gente faz as dobras usando uma guia de dobra. Essa guia de dobra garante padronização. E é nessa padronização que a gente consegue enxergar com clareza tudo que a gente tem. Isso vai evitar desperdício, isso vai evitar recompra de produto. Enfim, tem todo um estudo que a gente entrega por trás disso. Mas a guia de dobra, ela funciona mais ou menos como uma placa. Você coloca a sua roupa, faz a dobra, retira, guarda, armazena. Eu tenho feito isso. Eu mantive isso. Aparentemente é complicado. Mas não é. Mas vai te dar o mesmo trabalho de pegar a roupa, fazer assim e dobrar. A diferença é o resultado final. É o resultado que a gente entrega pra ela, é o resultado do serviço que ela entrega como profissional. E pra pessoa quem ela atende, é o resultado do trabalho dela. Então o que a gente tá falando aqui no final das contas é que tipo de pessoa, que tipo de profissional você quer ser. Ou que tipo de entrega você quer ter. Entendeu? Quando ela entende isso como um crescimento, ela vira a nossa melhor amiga. Entendeu? Por isso que eu te falo, 80% dos casos são casos de sucesso com as funcionárias das casas. Mas é interessante demais isso que você tá falando, porque quem te contrata, e você tá acostumado com o público que é high ticket, que é uma pessoa que quer o serviço pronto e você vai lá treinar. Só que são 2 universos totalmente diferentes, né? Eu acho que acaba atingindo o high ticket, porque uma é o tipo de pessoa que vai olhar para isso como necessidade. Ou se você não é uma pessoa que tem o perfil high ticket, será que você vai olhar pro trabalho de ter alguém dentro da sua casa dobrando roupa?
Eu tô minimizando muito o que eu faço, tá? Tá, É, tá, é claro. ter alguém dentro da sua casa dobrando roupa e pagar por esse tipo de serviço, talvez você tenha outras prioridades no seu dia a dia. Mas a hora que você olha pro processo de transformação desse processo, aí você consegue começar a abraçar novos perfis de pessoas, entendeu? Porque realmente é um trabalho muito valoroso. E se é Muito. você, pessoa física, que chama um tipo de trabalho como esse, o mundo do personal organizer é enorme. A gente tem pessoas qualificadíssimas, maravilhosas no mercado. Mulheres impecáveis que fazem isso há anos. Ter uma pessoa como nós, dentro da sua casa, fazendo isso, se é você que faz, você consegue manter. E manter sozinho também esse autoexercício, esse Total. autocuidado, é esse olhar pra dentro, é esse se perceber no seu espaço, se retreinar, reprogramar a mente, se colocar dentro de um espaço construído por você, pra você. Porque não é só sobre arrumar, ou sobre cozinhar, ou sobre pôr uma mesa. É sobre. O que ele tá falando é tão profundo que é sobre quem é você no espaço. Exatamente Quem isso. é você nesse espaço? Eu brinco quando a gente faz as palestras da House que o que eu faço é ir dobrar calcinha pra você. Eu dobro a sua calcinha. Quem faz o resto depois é você. Porque eu inicio o processo da transformação. Você dá continuidade. Então, eu tô aqui pra te dizer que isso a gente fez o quê? Em outubro, né? A gente tá. Eu continuo dobrando minhas calcinhas exatamente como você me ensinou. E é fundamental, às vezes. Ah, mas eu sei dobrar. Não, você tem que ser humilde o suficiente pra entender que tem uma pessoa que pode te ensinar o E você processo. entende que não é sobre a dobra em Não, si? não é. Não é sobre a dobra O em que a gente si. tá falando dá pra entender? Que não é sobre. A gente tá falando. Tem muitas camadas aqui. Muitas camadas. O que a gente tá falando é o mergulho interno. E assim, É muitos símbolos, pode né? parecer que a gente tá romantizando Não o tá. processo de arrumar, mas a hora que você entra, eu não sei vocês, todo mundo, mas entrar na sua casa e saber onde estão as coisas, ter a percepção da casa limpa, da casa ordenada. A casa pode não estar com o pano passado, mas só de cada coisa estar no seu lugar, a sua percepção espacial é outra. Dormir e acordar nesse espaço, você acha que não te traz uma perspectiva do dia muito melhor? Muito melhor. Eu posso te dizer assim de verdade. E eu nem sabia que eu precisava disso. E como você disse, bateu na minha porta. E faz parte da minha cura e da minha libertação, sabe? Porque você. Há muitas maneiras diferentes de você fazer errado. Ou de fazer certo. E quando você veio com esse método na minha casa, eu falei, eu não sabia o tanto que eu precisava. Porque assim, em 2019, tem uma mulher chamada Pamela Aromar, muito legal, ela, muito, muito, muito. Que era uma dona de casa, ela fazia homeschool, tinha muitos filhos. E aí teve o Carlos Nadlin que falou, olha, você fez administração, eu não consigo ensinar o homeschool para muitas mães, porque elas estão muito atarefadas com a casa. E aí ela trabalhava pro Nadlin, que era da educação. Aí o que aconteceu? Ela, como fez curso de administração, ela falou assim, vou colocar um método nisso. E pegou aquele método Fly, sabe, americano? Sim. E ela transformou. E isso em 2019 foi o comecinho de eu começar a organizar minha casa. São 5 pessoas, quantas vezes eu lavo a roupa por semana? O que eu faço? Porque antes era assim, era a empregada que fazia, então tinha a faxineira, tinha a passadeira, tinha a cozinheira, e eu só liderava ali. Só que foi preciso eu perder tudo pra aprender, e aí quando eu tive que aprender a fazer sozinha, Júnior, eu não sabia fazer. E não era sobre fazer coisas, Isso. não era sobre cozinhar, era sobre me ordenar. Então, começou esse processo em 2019. 2010, talvez, quando a gente mudou de bairro e tal. E aí, a gente chega em 2025 e eu recebo vocês na minha casa e falo assim, eu vim dar um upgrade aqui real. E eu acho que muitas pessoas que vão assistir isso talvez nem saibam que precisam tanto. Que é tão fundamental o teu trabalho quanto fazer terapia. Porque não é sobre arrumar as prateleiras. E aí, você falou assim, o seu escritório, onde você escreve, é um lugar fundamental para você ter. Você precisa de uma cadeira para você ler. Uma escritora ler. Júnior, você Lógico, né? É lógico. Eu nunca tinha pensado nisso. E aí você falou sobre o coletivo e o todo. E entender as pessoas que estão lá.
Será que a gente entende as pessoas com quem a gente trabalha, a nossa equipe, o seu olhar? Por isso que eu fiz questão de te convidar para vir aqui. Você diz que tem muitos guarda-chuvas e está escalonando e está ensinando, vai ter cursos. Mas isso é como se você... uma figura de linguagem. Sabe quando você pega uma mexerica, tá difícil de abrir, alguém fura e é o começo, assim? Começa o começo pra mim. Você é o começo de um iceberg gigante para as pessoas. De ordenar sentimentos. Não dá pra você... O que você falou, a casa é o reflexo que está dentro da tua cabeça. Aí quando você falou, olha, essa é a sua cadeira onde você vai sentar. Eu sento na minha cadeira e eu falo assim, nossa, a cadeira tava lá na sala, perdida. E tem aqui esse lugar onde você vai pôr os pés. Era tudo meu mesmo. E isso, Júnior, é um talento. As pessoas precisam de um olhar como o seu para se reorganizarem. Eu acho que, assim como muitas coisas na vida, a gente não sabe aquilo que a gente precisa até a gente ser impactado por isso, né? A minha maior felicidade do mundo, de verdade, é conseguir enxergar no meu mercado um mercado crescente. Pessoas se profissionalizando, um mercado crescendo, se estabelecendo e se formando. Existe uma diferença... Quanto tempo tem esse mercado para valer aqui no Brasil? Pelo menos 10 anos, mas você tem profissionais que fazem isso há 12, 15 anos. Que sacada, né? Pois é, tem uma cultura americana e japonesa por trás de tudo isso e uma formalização desses processos fora do Brasil. Mas isso é um serviço tão essencial, Essencial. é que a gente não dá conta disso. Mas participar de palestras, tá aqui com você, ter uma conta no Instagram com um volume enorme de seguidores, gastar minha energia, o meu tempo para produzir conteúdo, eu acho que tudo isso colabora para que a gente construa um mercado estabelecido e forte. Não somos concorrentes, eu e todas as pessoas que fazem isso, somos pessoas complementares, que bonito juntos isso. constroem uma base de um mercado sólido, para que a gente juntos podamos transformar as vidas das pessoas, entendeu? Acho que a questão toda aqui é qual que é a percepção que o outro tem do trabalho que você faz. Se você é médico, você fala assim, nossa, o Júnior é médico. Que bacana, né? Nossa, o Júnior é advogado. As profissões tradicionais. Agora, a hora que você fala, o Júnior é personal organizer, com certeza vai vir um ponto de interrogação na sua cabeça. Mas o que esse garoto faz da vida? Pois é, até pra você teve esse processo de ter que falar, não, isso tem um grande valor. Isso eu superei muito rápido. Porque você entendeu. Viver a vida corporativa e estar onde você tava, te dava título. E esse título, obviamente, vai massageando né, e enfeitando o seu ego, né? Tipo, quem você é? O que você faz da vida? Sou isso, fulano, sabe? De Orleans e Bragança? Sou, né? Você conta todo o seu cargo e a pessoa faz uma leitura e uma percepção sua. Hoje eu até tenho que explicar um pouco o que você faz da vida. Eu tenho uma empresa de organização profissional. Eu não falo personal shopper. Aí a pessoa quer saber, o que você organiza? A casa, a vida? Faço tudo, eu organizo tudo. Não, você faz enxoval, né? Eu já quero isso pra minha vida, gente. Gente, personal shopper é um trabalho tão legal, Eu inclusive quero isso! é o meu novo curso, né? Fala sobre o curso, isso é legal você conversar. A gente entende toda a necessidade da casa, e se é uma casa que quer começar do zero, a gente monta o enxoval do zero. Mas assim, eu tô falando do abridor de lata, do abridor do coco, do suporte de colocar o coco, do canudo até os eletroportáteis, a air fryer, entendeu? Então, além de comprar tudo, a gente guarda e organiza. A pessoa abre a porta da casa, a vela tá acesa. Gente, isso existe! A água tá gelada. Isso existe! A máquina do Next café level. tá pronta pra apertar o botão. Ah, eu quero isso pra minha vida. A gente tem tanto vídeo Top lindo high. disso, você consegue ver tudo, é super visual. Para fechar da sua casa, tia, eu acho que o que a gente fez na sua casa, pra mim, é um projeto que eu quero repetir pelo menos uma vez ao ano. Encontrar uma família que esteja aberta a me receber. Porque mostrar o processo de transformação na sua casa, pra mim, foi muito importante. Porque os meus clientes não aparecem nos meus vídeos. As minhas casas, que são mostradas nas redes sociais, elas tem uma limitação de espaço, porque a pessoa também precisa da privacidade dela. Eu não mostro o quarto do cliente.
muito raro eu mostrar o banheiro do meu cliente, né? Porque são ambientes muito íntimos. Você abriu a sua casa pra mim de uma forma muito generosa, me deixando mostrar ali, através de você, através da sua lente, o trabalho que eu fazia e o impacto e o resultado disso, né? Como que a gente muda a sua vida, como que a gente toca a vida do tio, como que a gente toca a vida do Miguel, como que a gente toca a vida da funcionária que tá lá. E como isso muda efetivamente a vida de vocês. Inclusive, Ana Tereza, vamos voltar lá pra ver como tá essa casa depois de 6 meses, né? Quero só ver. Não, tem coisas que a gente pode elaborar, pode melhorar, porque sempre o que é bom pode ser melhor. E eu aprendi assim, porque eu já adorava a minha casa. Não era uma casa que não tinha um olhar, que não tinha um cuidado, que não tinha uma intenção. Mas pode ser melhor. E esse é o seu trabalho, que as pessoas precisam entender o que faz. O que faz um personal organizer? Que isso é só uma coisa supérflua? Não é. Eu acho que hoje, eu entendendo, porque mexeu em tantas áreas, Júnior. Tantas áreas tão profundas. Digo, por que eu faço do jeito que eu faço? Todos meus. Porque muitas vezes eu ia lá no armário que. Não, mas não faz sentido, tá aqui. E quando eu vi as minhas roupas separadas por cor, eu falei, nem sabia que eu tinha esse arco-íris de calças. Lindinho, né? Muito fofo. Eu acho que olhar para aquilo que a gente tem, que a gente constrói com tanto trabalho, com tanto esforço, olhar, É valorizar, né? eu acho que traz um valor diferente para as coisas. Traz. Se a sua gaveta de talher de prata, que era o seu caso, são talheres super especiais, são talheres de prata, lindos, eles enfeitam a mesa. Eles estavam bagunçados dentro de uma gaveta. A hora que você abre a gaveta, eles estão ordenados. Não, e hoje, né, gente? Separados. Tem um jeito de pôr a faca que eu não ponho assim, pra lá, pra cá, e eu mantenho. Blocado. Você fala assim, hoje eu vou arrumar minha mesa. Minha mesa posta vai ficar linda, porque eu sei onde estão os meus suplás, eu sei onde estão os meus jogos americanos, eu sei onde está tudo. Não te motiva, não te dá uma energia de fazer algo diferente hoje? Porque hoje eu acordei mais feliz e eu vou fazer algo de uma forma diferente? Olha o impacto disso. Por isso, eu acho que valorizar o nosso trabalho tá muito na percepção que o outro tem sobre aquilo que eu entrego. Como tudo. Qual que é a diferença do valor de um celular iPhone e de um qualquer outro celular? Foi a percepção que foi colocada ali. A tecnologia do outro celular, eventualmente, é muito superior. Mas qual que é a percepção de valor que a gente tem sobre aquilo, né? Por isso que o crescimento do nosso mercado de organizer, eu acho que ele vem para isso, para fortalecer a percepção do outro sobre aquilo que a gente entrega. Porque é um trabalho tão rico, tão solar, que tão transformador, que impacta tanto a vida das pessoas. Eu não tô romantizando, eu tô sendo super honesta. Não, e eu tô aqui avalizando isso porque eu vivi. E é importante porque tem pessoas. Eu penso assim: daqui 10 anos vai ser fácil a gente dizer o que é. Vocês estão desbravando um caminho. Pois é, e você imagina quem tá há 10 anos fazendo isso, há 15 anos fazendo isso? São pessoas que estão no mercado E que acreditam. riscando um chão de terra. E daí, quando você traz uma nova geração de pessoas, o que a gente faz é passar uma máquina maior para abrir um pouco mais esse caminho, que já foi feito por outras pessoas maravilhosas. Inclusive, eu tive a oportunidade de estar com pessoas desse mercado, que me deram, assim, uma perspectiva linda. E daí eu consegui me enxergar. Eu sou tão feliz fazendo o que eu faço, dobrando a tal da calcinha, que vocês não têm ideia. Mas Júnior, não é só. Por isso que eu te digo, o que você faz não é dobrar uma calcinha. É ressignificar mentalidades. Não, sim, com certeza. Eu falo no tom da brincadeira, mas é justamente para chamar a atenção, né? Porque hoje eu tenho uma estrutura que tem muitas pessoas embaixo, né? Então a gente tem segmentos da minha empresa, a gente tem pessoas que trabalham. Sabe quando você passa a ser responsável pela vida dos outros? Então você fala assim, poxa, é um negócio produtivo, frutífero, né? Que se multiplica, né? E tá tudo baseado, e tá tudo lastreado na transformação da vida do outro. Então, se realmente não for feito com muito empenho, com muito carinho, com muita dedicação, qual vai ser o fruto que eu vou colher de tudo isso? Então, eu te trouxe aqui especificamente porque esse é um lugar de Holy Connections. Não é de networking, não é... Holy Connection é uma conexão que vem do céu. E o que você faz é do céu. É você entrar na casa de uma pessoa e mostrar ela para ela mesma.
deixa eu te mostrar, deixa eu pôr um espelho aqui. E com muito respeito, sabe? E com muita alegria. E eu queria te agradecer profundamente e dizer assim, se você não sabe do que eu tô falando, a gente vai colocar aqui a rede social do Júnior, tem todo o episódio, mas você tem muito mais o que fazer. Eu acho que você tá no comecinho. Você tem livros pra escrever. Essa japonesa que a gente tava falando no começo, como ela chama? Marie Kondo. Fala um pouquinho dela. Não, a Marie Kondo, enfim, eu acho que ela é referência no mundo. Tem vários desdobramentos da carreira dela, ela tem um método dela. Enfim, eu acho que ela lança ali uma ideia. E daí a gente desdobra culturalmente. Acho que é isso. Mas assim, quando estar no Holy Connection, né, essa conexão espiritual, e eu acho que esse espiritual ele não precisa ter nome religioso, eu acho que ele precisa estar muito mais essa espiritualidade, essa conexão, ela pode ser muito sua com você mesmo, sua com a sua casa, com o seu lugar de proteção, de carinho, de cuidado, com as pessoas que você ama. Eu acho que muito do nosso trabalho tá ligado a isso. Foi por isso que eu aceitei. Aceitei porque era você. Mas eu acho que eu encontrei a conexão daquilo que a gente faz, daquilo que a gente entrega com o seu canal, com essa plataforma que você traz aqui, nesse lugar da gente se reencontrar. Sim. É um reencontro. É um reencontro. E assim, a gente se perde tanto no nosso dia a dia e no mundo que a gente vive, nas exigências que a gente tem, que esse olhar pra dentro acaba ficando esquecido. É esse conviver no seu próprio silêncio. A hora que tudo apaga, a hora que tudo fica escuro, a hora que você fica em silêncio, ao que você se pega, né? Aonde você se segura? E se a sua casa é um lugar seguro, bem construído, bem estruturado, é pra lá que você vai, ali é o seu lugar de proteção. E é ali que eu tô trabalhando, eu tô ali dentro, te ajudando a estruturar tudo isso. Com técnica e com alma. Ih, eu amei, viu? Pega aí a sua claquete que nós vamos bater aqui, ó. Eu vou bater uma claquete junto com ele aqui. Luz, câmeras e... ação, não é mais bacias. Daqui pra frente a gente mudou essa parada. E eu desejo pra você vida longa, muito vida longa. E quero trazer aqui no finalzinho uma reflexão. Tinha um menininho, Jesus estava lá no meio de mais de 5.000 pessoas nas montanhas. E tinha, nossa, os discípulos desesperados. O que a gente vai dar pra eles comerem? Eles têm que ir embora, e agora, e agora? E tinha um rapaz chamado André, que ele olhou, ele viu que uma mãe cuidadosa mandou na merendeira do menino 5 peixinhos e 2 pãezinhos. E dali foi a multiplicação. Era com tudo que ele tinha. E eu quero trazer essa reflexão porque você na minha casa pegou tudo que eu tinha e multiplicou saberes, multiplicou... Eu me lembro de uma fala sua durante o processo lá da minha casa que você falou assim: quando eu chego de noite em casa, eu ligo uma música. Aí você perguntou, onde vocês escutam música? Então você, durante esse processo da multiplicação de saberes, você foi dando inputs assim muito discretos. Em minuto nenhum você foi invasivo, em minuto nenhum. E isso me deu a tradução do que é o seu trabalho. Não sei se todos os profissionais os organizers são assim, mas eu quero te dizer assim, te honrar publicamente, não só como meu sobrinho do coração, mas como uma cliente que eu fui alcançada pelo seu trabalho. E longa vida. Obrigado. E você tá honrando os japoneses, honrando aqueles que vieram no navio. E eu quero muito ver o teu livro escrito com a tua história. Tá em processo. Tá. Tá em processo, capítulo Vou 3 já. Ação. E você vai escrever um livro sobre o quê? Tem a história da organização, mas como isso vai costurando na nossa vida hoje. Tá tão lindo. Profundo, hein? Muito. A gente vai resgatar os egípcios, as tumbas. Você viu como eram enterrados os faraós, a ordem? Tudo bem que tinha uma questão espiritual ali, mas tinha uma questão ordinária, não sei como fala. E tá escrevendo o livro, né? Não, é assim, tá ótimo. O que eu quero te dizer é que você tá escrevendo uma história. E essa história precisa ser contada. Por isso eu incentivo e eu passo aqui a minha unção de escritora pra você, porque as histórias precisam ser perpetuadas. Porque daqui 10 anos, quando isso já for assim, vocês são uns bandeirantes, abrindo os caminhos aí. Quando todo mundo fala, de onde começou?
Começou assim. Então, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada por esse caminho que você está abrindo, que você escreva livros, que vocês façam curso. Uma pessoa assim que não é personal, pode ir no seu curso? Não? Depende do curso. Tem vários, Não. Eu tenho só o curso de personal shopper, que é super indicado para quem já é personal organizer e quer fazer uma variação do tipo de trabalho que entrega, né? E quer entregar um trabalho diferente daquele que faz. Mas tem vários cursos incríveis de personal organizer para você começar o processo. Não pra se tornar um personal, pra você se organizar. Ainda eu não tenho. Faça, mas porque esse eu serei sua aluna. Não pense. Então, muito obrigada. Pode olhar naquela câmera ali e dar o seu recado, o que você quiser. Ai, gente, tô me sentindo toda Marília Gabriela agora. Bate-bola, não pulei esse, hein? Bate-bola, pulamos. Eu acho que olhar pra dentro é a gente conseguir se perceber e se enxergar. E quando esse olhar pra dentro, ele é difícil, porque nem sempre a gente consegue, tenta perceber o entorno, né? Como tá o seu entorno? Como tá a vida em volta de você? Pra puxar pro significado da organização se o que você tem em volta, o que você tá vivendo em volta de você tá desordenado, talvez um bom convite seja você começar a se organizar. E daí, se você não consegue fazer sozinho, você pode chamar B-House. Adorei! B-House! Um beijo, meu querido, por muitos e muitos novos programas. Amém. Até a próxima.